Olá, tudo bem? Aqui é o Denison Vieira, cofundador da MindMaster, a escola pioneira em treinamentos online de métodos ágeis do Brasil. Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha de se tornar um executivo de projetos, cobiçado pelo mercado, podendo ganhar até R$ 18.318 por mês? Parece bom demais? Isso pode até parecer surreal para algumas pessoas, mas eu vou te mostrar como essa realidade é possível e está totalmente ao seu alcance. Esse salário que eu mencionei é real, e ele vem de uma pesquisa salarial do site Love Mondays. Eu não sei se você conhece o Love Mondays, mas é um dos mais importantes sites sobre emprego do Brasil. Segundo a pesquisa do Love Mondays, com mais de 120 Product Owners espalhados pelo Brasil, o salário do Product Owner está com uma média acima de R$ 8.000 e pode chegar até R$ 18.318 por mês. É um salário bem acima dos padrões brasileiros, não é? Isso sem mencionar que um bom Product Owner não fica desempregado nunca. Além da profissão estar em alta, ainda tem pouca gente realmente formada e apta para assumir essa função. Você já deve ter notado que as empresas estão cada vez mais adotando os métodos ágeis para seus projetos, e isso tem aberto várias oportunidades no mercado. Um exemplo disso é o Banco Itaú, que a partir de 2014 introduziu a prática de métodos ágeis em toda a sua operação, e hoje tem mais de 1.000 funcionários organizados em células ágeis, desenvolvendo os mais diversos projetos para o banco, seja o aplicativo para smartphone ou até mesmo o site do banco. E todo projeto tem que ter, obrigatoriamente, um Product Owner. Aliás, toda empresa que se preze hoje em dia, seja grande ou pequena, está migrando seus projetos para métodos ágeis e cedo ou tarde vão precisar de Product Owners. E o que mais eu vejo por aí são pessoas atuando como Product Owner, ganhando bem, mas sem formação nenhuma para a função. Simplesmente porque a empresa não conseguiu encontrar ninguém no mercado para preencher essa vaga. E eu só coloquei esse número aqui porque é o que saiu na pesquisa, pois na prática eu conheço pessoalmente Product Owners que ganham bem mais do que R$ 18.000. Eu mesmo, antes de sair para empreender no ramo de treinamentos, ganhava mais do que isso quando eu era empregado. Claro, não é a coisa mais fácil do mundo chegar nesse nível profissional. Eu, por exemplo, tive que estudar muito. Fiz dezenas de cursos dos mais variados assuntos relacionados a projetos e agilidade. Li dezenas, se não centenas de livros sobre gestão ágil, Scrum, Design Thinking, tudo quanto é coisa relacionada à gestão e agilidade. E eu ralei muito para colocar em prática tudo que aprendia nos projetos em que eu trabalhava. Aliás, se eu pudesse te dar uma única dica hoje, seria essa. Coloque em prática o quanto antes tudo que aprender. A gente aprende realmente quando a gente coloca a mão na massa. Bom, hoje em dia eu posso dizer que eu consegui chegar aonde eu queria, mas as coisas nem sempre foram assim. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história, só para você entender como que eu cheguei até aqui. Alguns anos atrás eu sofria muito com a instabilidade e a falta de perspectiva de carreira. Parecia que não haviam oportunidades no mercado para mim. Eu achava que estava desatualizado e que, pelo fato de eu não ter uma certificação, seria muito difícil de conseguir uma boa recolocação. Eu ainda não era especialista em métodos ágeis nessa época e foi um momento muito difícil na minha vida profissional. Mas eu vou te contar agora como que eu cheguei nesse ponto e como que eu consegui superar isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo na área de TI. Em 98, eu com 16 anos de idade, fui contratado como programador estagiário em uma escola técnica. Eu não recebia salário, era um estágio não remunerado, mas a oportunidade que eu tinha para ganhar experiência. Eu estudava processamento de dados de manhã e à tarde eu colocava em prática no estágio tudo que eu aprendia na sala de aula. Lá eu desenvolvi um sistema para controle de estoques. Era só eu e mais um estagiário, e nós fazíamos de tudo. Como era uma estrutura muito pequena, éramos nós que conversávamos com os usuários, levantávamos os seus problemas e necessidades, organizávamos uma lista de tudo o que tinha para fazer, priorizava essa lista com a nossa chefe sobre o que era mais importante, depois a gente programava, testava, entregava para o usuário experimentar, e aí a gente voltava sempre com uma lista nova de coisas para fazer, alterar, incluir e assim por diante. Eu não tinha a menor noção nessa época, mas o que a gente estava fazendo, de certa forma, já era ágil. Eu fiquei quase 2 anos lá, e com essa experiência eu acabei conseguindo o primeiro emprego remunerado como programador. Era uma consultoria que acabou me enviando para vários clientes grandes que eles tinham. Eu passei então uma fase da minha vida trabalhando em grandes consultorias para grandes clientes. Trabalhei para Telefônica, Atento, Nextel, Caixa Econômica, Santander, dentre outros. Nessas empresas grandes, eu descobri que os projetos eram mais complexos do que aqueles que eu fazia lá na escola. E tinha uma coisa chamada gerenciamento de projetos, que todo mundo só falava nisso.
Até então eu era um profissional técnico, eu não tinha noção nenhuma de gestão e já estava começando a ficar um pouco entediado com isso. Mas alguns anos se passaram e eu percebi que a minha carreira estava realmente estagnada. Até quando eu ia ficar programando? Depois que eu vi o que era gestão de projetos, eu queria desesperadamente deixar de ser programador para me tornar gerente de projetos. A transição não foi direta. Eu descobri que existia uma hierarquia a ser seguida. Me tornei primeiro programador sênior, depois analista de sistemas, para então me qualificar para cargos de liderança. E foi no Santander, em 2006, que eu tive a minha primeira experiência de gestão. Imagina o que é que aconteceu? Foi um desastre. Eu lembro até hoje de uma frase do meu chefe me dizendo: E aí, Denison, esse projeto já vai fazer aniversário e vocês ainda não entregaram nada? o sentimento era de total instabilidade. Além de não ter reconhecimento do meu esforço, eu me sentia um Zé Ninguém corporativo. Eu achava que podia ser mandado embora a qualquer momento. E o pior é que eu estava noivo nessa época. Quem já casou sabe o quanto de dinheiro que você gasta no casamento. Perder o emprego justamente nessa época seria uma das piores coisas que poderiam acontecer naquele momento. Além disso, o sentimento era terrível. Eu tinha estudado tanto, trabalhado tanto para conseguir aquela oportunidade de gestão e ia perder tudo e morrer na praia. Foi então que eu percebi que, apesar de já ter estudado muito, eu não tinha estudado aquilo que eu precisava. Eu só tinha estudado coisas técnicas até o momento, então eu fui buscar conhecimento sobre gestão de projetos. E na época eu me deparei com dois grandes movimentos. Um grande consolidado e o outro ainda tímido que estava começando no Brasil. O grande era o movimento da certificação PMP. Todos os bons gerentes de projeto da época tinham essa certificação, ganhavam muito bem, não faltava emprego para eles. Eles sabiam como planejar e controlar perfeitamente os seus projetos. O outro movimento era o do ágil, onde diziam que os times eram autogerenciáveis e os processos mais simples, não haviam gerentes controlando o trabalho, e sim alguns papéis diferentes, como o do Product Owner, Scrum Master e assim por diante. Na dúvida pelos dois movimentos, eu resolvi aderir aos dois. Eu me matriculei em um MBA em gerenciamento de projetos e me preparei para a certificação PMP. Ao mesmo tempo, eu fiz um curso de Scrum em paralelo. Durante esse período, enquanto eu buscava planejar os projetos de forma tradicional, criando cronogramas e tudo mais, eu também tentava conciliar com práticas ágeis que eu estava aprendendo no curso, como a Daily Scrum, por exemplo. Eu desempenhava um papel de Scrum Master e gerente de projetos ao mesmo tempo. Não preciso nem falar que esse Frankenstein de métodos que eu criei não dava tanto resultado assim, né? Bom, para encurtar a história, eu quase fui demitido mesmo. Aquele projeto, de fato, fez aniversário e quase não foi implantado de tanto problema que gerou. Eles me deram uma segunda chance e as coisas melhoraram um pouco, mas eu estava longe de estar crescendo na carreira como eu gostaria. Eu sentia que estava mesmo era andando de lado. Só mais tarde que eu descobri que o que realmente faltava para mim nessa época era um ingrediente fundamental para quem deseja ter sucesso profissional. Era marketing pessoal. O grande problema é que quase todos os cursos que eu fazia, eu aprendia muita teoria e pouca coisa que pudesse realmente usar no dia a dia. Isso sem contar que às vezes eu tive que faltar no trabalho ou deixar de ir para algum lugar para fazer um curso que não agregava em nada. Pois nessa época a maioria dos cursos eram presenciais, não tinha muito curso online ainda. E nenhum deles me ensinava o que realmente eu precisava para resolver o meu problema. Eu não só precisava conseguir melhores resultados, como também precisava aprender a demonstrar esses resultados de uma maneira eficiente, para ser visto, para ser percebido. E isso é marketing pessoal, coisa que nenhum curso nunca me ensinou. Mas falarei mais sobre isso mais à frente. Nesse meio tempo, uma oportunidade apareceu e eu corri para agarrar. Eu consegui a oportunidade de trabalhar para a Toyota, o berço do Lean, Kanban, Kaizen e outros precursores dos métodos ágeis. Lá eu vi os conceitos de Lean sendo executados na prática e vi que os métodos ágeis têm muito mais a ver com bom senso do que qualquer metodologia. Aprendi o que realmente significa trabalhar de forma enxuta, eliminando desperdícios, priorizando o que é mais importante, colocando o cliente em primeiro lugar, com qualidade acima de tudo, além de muitos outros conceitos. E eu percebi que aquilo que eu fazia lá atrás, quando eu era estagiário, entregava muito mais valor para o cliente do que aquele monte de técnicas de gerenciamento que eu estava me esforçando para colocar nos projetos. Desde então, eu sempre procurei aplicar esse conceito do Lean e do Ágil em todos os projetos por onde passei e comecei a ter muito mais resultado. Eu fiquei aproximadamente 4 anos na Toyota e posso dizer que foi uma verdadeira faculdade pela quantidade de coisas que eu aprendi lá. Depois da Toyota, eu voltei a trabalhar em consultorias, mas agora com outra cabeça. E isso me ajudou a crescer muito na carreira, passando desde gerente de projetos, PMO, Agile Coach, até conseguir um alto cargo executivo, onde eu era o responsável pela formação de pessoas para os cargos de liderança.
Eu trabalhei não diretamente como Product Owner, mas formando Product Owners e ajudando eles a colocar em prática no seu dia a dia tudo o que precisavam. Nesse meio tempo, eu comecei também a dar treinamentos fora da empresa que trabalhava, para ensinar outras pessoas tudo aquilo que eu tinha aprendido e ajudar mais gente a conseguir obter resultados em seus projetos e suas carreiras. Eu gostei tanto disso que resolvi tornar esta a minha profissão. Fundei a MindMaster juntamente com o Denis Pedro em 2013 e até o momento já ajudamos mais de 1.500 profissionais do Brasil todo a se desenvolverem na carreira com métodos ágeis. Ajudar o máximo de pessoas a conseguir trilhar o mesmo caminho que eu trilhei é a minha principal missão. E se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Até porque você não vai precisar passar por tudo que eu passei. Eu vou te mostrar tudo o que precisa saber de uma forma resumida. Eu quero te dar todo o caminho das pedras. Você não precisa fazer dezenas de cursos, ler centenas de livros e fracassar em vários projetos, como eu fiz, para aprender e finalmente conseguir crescer na sua carreira. Você só precisa fazer o que eu vou te falar aqui e aproveitar o bom momento do mercado para profissionais especializados em métodos ágeis. Eu não sei qual é o seu momento profissional atual, mas eu posso afirmar para você como é bom sentir que está crescendo na carreira, sentir que você é o responsável por um projeto. E o melhor ainda é o sentimento quando você percebe que esse projeto que você estava à frente teve um ótimo resultado e você vai ser recompensado por isso. Você é promovido, recebe um aumento, passa a ser admirado, tanto no trabalho quanto em casa. E como eu já te disse, tudo isso é possível quando você coloca o mínimo de esforço no lugar correto. Aliás, é sobre isso que eu quero falar hoje. Esforço no lugar certo. O grande problema das pessoas que não conseguem sair do lugar é que gastam muito tempo e dinheiro estudando coisas que não precisam. E para a profissão de Product Owner, o mesmo acontece. Eu vejo muita gente tirando várias certificações, estudando várias técnicas, lendo vários livros, fazendo vários cursos, assim como eu também fiz, e não saindo do lugar. A primeira coisa que todo Product Owner precisa aprender a ter é foco. Isso não vai ajudar só no seu trabalho, mas também vai ajudar na sua carreira. Um exemplo de falta de foco na carreira é a quantidade de certificações que muita gente tira. Existem vários órgãos que emitem certificações para Product Owner. Tem Scrum.org, a Scrum Alliance, a Scrum Study, Exim e assim por diante. E para cada uma delas existem vários níveis de certificação de Product Owner. Com isso, eu conheço gente que tem 3, 4, até mesmo 5 certificações sobre a mesma coisa. E sabe o que isso ajuda essa pessoa a ser um melhor profissional, com melhor salário? Na prática, quase nada. Aqui na MindMaster, a gente criou um conjunto de valores que chamamos de quadrante do sucesso. E ele pauta tudo o que fazemos por aqui. E justamente o primeiro valor do quadrante do sucesso é esse que eu falei para você. Estudar apenas o necessário. Os outros 3 valores são sempre aplicar na prática aquilo que aprendeu, buscar excelência em tudo o que fizer e fazer networking e marketing pessoal. Mas eu quero falar mais do primeiro quadrante aqui, estudar apenas o necessário. Já ouviu falar da lei de Pareto, onde 20% das coisas produzem 80% dos resultados? Isso se aplica em quase tudo, inclusive para certificações, que era o exemplo que eu estava dando. Trazendo essa lei para esse nosso exemplo, imagine uma pessoa que tenha 10 certificações. Eu poderia afirmar que no máximo 2 delas seriam exigidas em mais de 80% das vagas. Entendeu como funciona a lei do Pareto? Tirar várias certificações para o mesmo assunto não quer dizer que você é mais qualificado. Você não precisa disso. Você só precisa de uma única certificação que vai te ajudar a comprovar o seu conhecimento e te qualificar para as vagas de Product Owner. Posteriormente, você pode até buscar outras certificações profissionais complementares, como uma certificação de Kanban, de Scrum Master e assim por diante. O importante é que as novas certificações sejam complementares à certificação que você já tem. Muita gente me pergunta então, tá, existem várias certificações, mas qual que é a melhor certificação para Product Owner então? Existem várias entidades internacionais que são reconhecidas e emitem certificado para Product Owner, mas eu destaco 2. A Scrum Alliance, que emite o certificado CSPO, ou Certified Scrum Product Owner. Essa certificação ela é bem reconhecida, porém ela exige que você faça um treinamento presencial de 2 dias, normalmente durante a semana, o que te forçaria a faltar no trabalho para ir ao treinamento. E o custo dessa certificação normalmente é bastante alto, cerca de R$2.000 a R$2.500. E logo após o treinamento você passa por um teste online com 35 questões e uma nota mínima de 68% para passar. O ponto mais crítico, na minha opinião, para essa certificação é que você precisa pagar uma taxa a cada 2 anos de mais de R$500 para manter a certificação ativa. A outra certificação de destaque é a PSPO1 da Scrum.org. Essa, na minha opinião, é a melhor certificação.
A certificação PSPO, ou Professional Scrum Product Owner, é a certificação mais bem reconhecida pelas empresas hoje em dia. Essa certificação tem uma grande credibilidade porque a Scrum.org foi criada pelos fundadores do Scrum e é mantida por um deles, o Ken Schwaber. Ela também é um pouco mais difícil de tirar, por isso ela acaba sendo mais reconhecida no mercado. Para essa certificação, você precisa estar preparado para um exame de 100 questões que tem que ser respondidas em 1 hora com uma taxa mínima de acerto de 85%. O custo dela é um pouco menor que as outras, custa $200. E o mais legal é que não tem custo de renovação. Você não precisa ficar renovando ela de tempos em tempos, e nem pagando nada mais por isso. Essa certificação é tão bem reconhecida que recentemente o Banco Santander exigiu que todos os profissionais que trabalham em seus projetos ágeis tenham certificações da Scrum.org, especificamente. Existem outras certificações, mas essas duas que eu comentei são as mais reconhecidas, sendo que o melhor custo-benefício, na minha opinião, é PSPO da Scrum.org. Como você pode perceber, existem várias certificações e eu só recomendei duas, pois somente essas duas serão requisitadas na grande maioria das vagas. É o princípio do 80-20 que eu comentei. Aliás, se quiser ser um Product Owner de sucesso, você deve respirar esse princípio do 80-20 o tempo todo. Em seus projetos, por exemplo, sempre pare e reflita. Quais são os 20% de coisas que nós podemos fazer que vão entregar 80% do resultado? E priorize esses 20%. Ao criar os cursos da MindMasters, nós sempre estamos atentos a isso. Sempre nos perguntamos, qual é o 20% que o aluno precisa aprender para obter 80% do resultado? Nós sabemos o quanto é frustrante se matar de estudar, aprender um monte de coisa e nunca utilizar. É o mesmo sentimento que a gente tem nos cursos de graduação, né, onde a gente passa anos da nossa vida estudando para não usar quase nada daquilo. Se nós pudéssemos aplicar esse conceito nas faculdades, certamente os cursos reduziriam de 4 anos para poucos meses ou poucas semanas. A mesma coisa também se aplica às técnicas de Product Owner. Você vai encontrar por aí dezenas de formas de fazer Inception, que é uma fase de descoberta antes de iniciar o projeto. Vai ver também dezenas de formas de priorizar os itens do backlog e centenas de outras técnicas e ferramentas. Você precisa aprender tudo isso? Claro que não. Você precisa aprender tudo aquilo que vai usar em 80% dos projetos, que vai ser exigido em 80% das vagas, e assim por diante. Eu não vou mentir para você. Não é pouco o conteúdo que vai precisar aprender. É bastante coisa assim. Mas isso só torna mais importante ainda que você invista o seu tempo aprendendo em coisas que vai usar na prática. Por isso eu criei uma jornada de 5 passos que qualquer profissional precisa passar para chegar no nível de referência na sua função. Se você parar para analisar, vai ver que qualquer especialista em Scrum passou pelos seguintes passos. Primeiro, dominou os fundamentos do Scrum e dos métodos ágeis. Segundo, conquistou uma certificação profissional. Terceiro, aplicou tudo isso na prática. Quarto, ele sabe como demonstrar como ninguém os seus resultados. E quinto, acabou se tornando uma referência no assunto. E foi assim que eu desenhei o curso da formação Product Owner, seguindo exatamente esses passos. Ele segue exatamente essa jornada de transformação que vai levar você do seu ponto atual até se tornar uma referência reconhecida e ganhando muito bem. Existem outros cursos para Product Owner por aí, mas deixa eu te mostrar por que a maneira tradicional como as outras escolas utilizam não funciona muito bem. Pode até fazer você perder o seu dinheiro, perder seu tempo e o pior, te deixar mais frustrado. Há algumas opções de treinamento no mercado que não oferecem uma experiência completa como a nossa. Ao invés de te acompanhar durante toda a sua jornada de transformação, alguns cursos só despejam conteúdo e pronto. O resto você se vira depois. Principalmente em cursos presenciais, onde você tem normalmente 2 dias para aprender todo o conteúdo sem nenhuma interação com o professor depois do curso. É comum o pessoal dos cursos presenciais acabar esquecendo tudo que aprendeu algumas semanas depois. Existem alguns treinamentos online por aí que não passam de slides narrados e não tem nenhum comprometimento com o seu desenvolvimento. Eu costumo brincar que se você tem problema com insônia, compra um desses cursos aí que tem um monte de slides narrados. Eles são como excelentes pílulas de dormir. E são baratinhos. Brincadeiras à parte. A transformação da carreira dos meus alunos é algo que eu levo muito a sério. Para poder realmente estar preparado para assumir o cargo de Product Owner, o profissional precisa dominar pelo menos 3 dos 5 passos da jornada de transformação. Você precisa pelo menos aprender os fundamentos dos métodos ágeis, obter uma certificação Product Owner e aplicar na prática. E para conseguir resultados e salários acima da média, precisa dominar as próximas etapas, que é saber demonstrar os seus resultados e se tornar uma referência em Scrum. A maior parte dos cursos disponíveis atualmente oferecem apenas o tópico 1 de fundamentos,
ou se limitam apenas a se preparar para a prova de certificação. Mas se o profissional não souber como aplicar na prática, ele não vai estar pronto para assumir a função, não é mesmo? E os passos 4 e 5, então, sobre como demonstrar os resultados e como se tornar referência, eu não preciso nem falar, né? Era isso que eu precisava quando eu estava no meu pior momento da carreira. E eu nunca vi isso em curso nenhum. E foi depois de analisar tudo isso que eu decidi criar o nosso próprio programa de formação, que é um jeito muito mais eficiente de te ajudar nessa jornada de transformação. Se você quer dar um próximo passo na sua carreira, eu tenho um convite para você. Quer aprender a se tornar um Product Owner profissional comigo, se aproveitando de toda a minha experiência e evitando cometer os mesmos erros que eu cometi? Se você respondeu sim, eu quero te apresentar o nosso novo curso de formação Product Owner. Esse curso está dividido em 5 módulos que seguem exatamente aquela jornada de transformação que eu comentei para você. No módulo 1, você vai aprender tudo sobre os fundamentos do Scrum. Você vai aprender como funciona o Scrum, como ter uma mentalidade ágil, qual é a forma de pensar para conseguir colocar em prática todos os conceitos do ágil. Depois de concluir esse módulo, você vai estar pronto para conversar de igual para igual com qualquer profissional de métodos ágeis. Depois desse módulo, você realmente vai poder dizer que domina os fundamentos do Scrum. No módulo 2, você vai aprender tudo o que precisa para passar na prova de certificação Product Owner. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa estudar de um modo bem resumido e simples. Lembra do princípio do 80-20? É aplicado aqui. Nós vamos ver juntos as pegadinhas do exame, as dicas, vou te dar dicas para o dia da prova, te explicar como fazer a prova em português e te deixar completamente pronto para o dia do exame oficial na Scrum.org. Além das aulas, temos os simulados que são idênticos ao exame de certificação. A taxa de aprovação dos nossos alunos nesse exame está acima de 98%. Depois de você concluir o módulo e ser aprovado na sua certificação Product Owner, você vai ter todo o reconhecimento como um profissional especialista e vai ter toda a autoridade sobre esse assunto. Demais, não é? Depois de ter conquistado a sua certificação, você precisará agora dominar a aplicação prática. Para isso, no módulo 3, eu vou falar sobre as principais ferramentas e técnicas que o Product Owner pode aplicar no seu dia a dia. Você vai conhecer muito mais do que o básico e vai poder estar pronto para acelerar os benefícios dos métodos ágeis praticando. Você irá aprender algumas técnicas como as 7 dimensões do produto, mapeamento de histórias, técnicas de priorização de backlog e muito mais. Você vai sair desse módulo sabendo tudo o que precisa fazer e o mais legal, vai saber como fazer. Certamente vai se sentir muito mais preparado para pôr em prática no seu dia a dia. Esse módulo vai deixar você ainda mais preparado para começar a ter seus primeiros resultados como Product Owner. Aliás, esse é o foco do módulo 4, obter resultados. No módulo 4 você vai ver estudos de casos reais de projetos. Você vai ver como o Scrum funciona na vida real e vai ganhar vários insights e ideias para colocar no seu projeto. Além disso, você vai aprender como demonstrar os resultados que você vai começar a ter em seus projetos e assim vai ser reconhecido pelos seus chefes e pela empresa. E de quebra, nos estudos de caso, você vai conhecer os bastidores de outros projetos, porque é sempre bom a gente ver as coisas funcionando com exemplos reais, né? Só teoria não faz a gente aprender de verdade. No módulo 5, você vai aprender a se tornar uma referência no Scrum. Esse módulo é onde te ensinamos um pouco mais sobre marketing pessoal. Era aquilo que eu precisava lá no passado e que nenhum outro curso você vai encontrar. Vamos te ensinar técnicas para você se destacar no mercado, se posicionando como um verdadeiro especialista em Scrum. Você vai usar o poder das redes sociais, dos eventos ágeis ao seu favor. Você irá criar publicações e adicionar o seu poder de networking para começar a ser visto como um verdadeiro expert em métodos ágeis. A gente vai te ajudar com isso, a gente vai te ajudar como estruturar e como fazer tudo isso. E assim, você vai começar a receber convites para novas oportunidades, dentro e fora da empresa. Depois desse módulo, você não vai mais procurar emprego, você vai escolher aonde você quer trabalhar. Então, de modo resumido, o curso está organizado assim. Módulo 1, fundamentos, você vai aprender todos os fundamentos do Scrum, como que o Scrum funciona. No módulo 2, você vai aprender tudo o que você precisa para passar na certificação de Product Owner. Já no módulo 3, você vai aprender sobre técnicas, ferramentas e aplicação prática, para já ir adquirindo experiência no seu projeto. No módulo 4, você vai aprender com estudos de casos reais e vai aprender como demonstrar os seus resultados. E no módulo 5, você vai aprender como se tornar uma referência em Scrum, não tendo mais medo de crise e sendo cobiçado pelo mercado, ganhando muito bem. Aliás, deixa eu reforçar um ponto muito importante. Todo o conteúdo dos módulos serão realizados 100% online através da nossa plataforma de treinamento. Você pode assisti-los nos melhores dias e horários para você. O acesso é vitalício e você sempre poderá acessar o curso. O fato do curso ser online é ótimo, porque assim você faz as aulas no seu melhor dia, horário, local, diferente de cursos presenciais,
que você não pode faltar de jeito nenhum, naquele corre-corre do trabalho, do trânsito, às vezes você acaba perdendo uma aula, né? No curso online não tem nada disso. Assim que você se inscreve na formação Product Owner, você recebe automaticamente um login e senha para ter acesso ao treinamento. A sua senha é pessoal e intransferível. Além do acesso ao curso de formação Product Owner, todos os alunos que se inscreverem no programa vão levar gratuitamente os seguintes bônus. Bônus 1, simulado da certificação Product Owner. São 3 simulados e 240 questões para você estudar. É um ambiente exatamente igual ao exame oficial. Eles foram desenvolvidos para você simular exatamente o ambiente da prova. Esse bônus tem um valor de R$ 697, mas será um presente para você. O bônus 2 é o audiobook do curso. É a gravação de todas as aulas, de todos os conceitos, para você escutar no trânsito, na academia, fazendo uma caminhada e continuar se especializando como Product Owner. Esse bônus tem um valor de R$ 297 e também será um presente para você. O bônus 3 é o e-book Scrum Definitivo. Esse livro digital vai te ensinar a melhorar sua performance em projetos, utilizando o Scrum através de uma linguagem simples e descontraída. Esse bônus tem um valor de R$ 97 e também será um presente para você. O bônus 4 é o bônus que para mim é o mais importante. E ele tem um valor imensurável. É a comunidade do curso. Nessa comunidade você vai poder interagir com vários profissionais que estão na mesma jornada que você e ainda participar de um excelente canal para networking. Além disso, você vai poder contar com todo o meu suporte e da minha equipe. O acesso à comunidade também será um presente para você. Então, resumindo todos os presentes que você vai levar hoje. Primeiro, o simulado da certificação, que custa R$ 697, o audiobook do curso, que custa R$ 297, o e-book Scrum Definitivo, que custa R$ 97, o acesso à comunidade, que tem um valor imensurável. Tudo isso totaliza R$ 1.091, que serão gratuitos para você. Nesse ponto você deve estar se perguntando, mas quanto custa se inscrever no programa de formação Product Owner e ganhar todos esses presentes? Esse programa tem um valor de R$ 1.997. Mas espere que eu tenho uma boa notícia para você. Resumindo tudo que você vai levar hoje. O acesso ao programa de formação Product Owner, que custa R$ 997. O simulado para certificação, que custa R$ 697. O audiobook do curso, que custa R$ 297. O e-book Scrum Definitivo, que custa R$ 97. E o acesso à comunidade, que tem um valor imensurável. Tudo isso totaliza R$ 3.088. E agora vem a boa notícia. O valor do curso não vai ser R$ 3.088, nem mesmo R$ 1.997. Hoje, o seu investimento vai ser de 12 vezes de R$ 97,14, ou à vista por R$ 997. Para fazer a sua inscrição, é só clicar no botão abaixo do vídeo e seguir o passo a passo. O pagamento pode ser feito via cartão de crédito, à vista ou parcelado em até 12 vezes. Todo o pagamento será processado por uma empresa especializada em pagamentos eletrônicos e eu não armazeno os dados do seu cartão ou sequer tomo conhecimento deles. Se preferir, você também pode fazer o pagamento à vista através de transferência bancária. Eu apresentei aqui todo o nosso programa de formação Product Owner. Mas você pode estar se perguntando, será que tudo isso vai funcionar para mim? É o seguinte, eu estou tão seguro que o meu programa de formação Product Owner pode te trazer resultados que eu estou te dando a minha garantia incondicional. Funciona assim. Se em até 30 dias você fizer as aulas, acessar o treinamento e ainda assim não estiver satisfeito com o programa, é só me mandar um e-mail que eu te devolvo integralmente todo o seu dinheiro, sem nenhuma complicação. Eu faço isso para demonstrar quanto eu estou comprometido com o seu desenvolvimento. E também para tirar de você qualquer risco e colocar sobre os meus ombros. Então, se você não curtir o treinamento por qualquer razão que seja, em até 30 dias eu devolvo todo o seu dinheiro. Interessante, não é? Até aqui eu te apresentei todo o meu programa de formação, Product Owner, e a verdadeira transformação que ele pode fazer para a sua carreira. É claro que o sucesso depende do seu empenho, mas eu já trilhei esse caminho e eu estou pronto para te ajudar a trilhar também. Se você chegou até esse ponto do vídeo, você tem 3 decisões para tomar. A primeira delas é não tomar decisão nenhuma e continuar a sua vida do jeito que está. A segunda é procurar atingir esse resultado que eu comentei com você por você mesmo. Aí as chances são que você vai cometer os mesmos erros que eu já cometi lá atrás e passar pelos mesmos problemas. Ou então você pode tomar a terceira decisão, que é se inscrever no programa, acessar todo o conteúdo, ganhar todos os bônus, se aproveitar de toda a minha experiência e ter 100% do risco comigo, em função da garantia de 30 dias. Imagine você, depois desse treinamento,
preparado para conquistar novas oportunidades, recebendo ligações para novas entrevistas ou sendo convocado para liderar os principais projetos da sua empresa. E ainda ganhando um salário muito melhor do que o que provavelmente você ganha hoje. Se você acha que tudo isso que eu falei faz sentido para você, clica no botão aí abaixo e siga o passo a passo. É bem simples e rápido. Lembrando que as inscrições com essas condições e bônus são por tempo limitado. Então corre lá e faz a sua inscrição agora mesmo. Foi uma honra poder compartilhar esse conhecimento com você. Estou muito animado para começarmos o curso. Sei que será um verdadeiro divisor de águas na sua carreira. E tudo que você precisa fazer para começar essa jornada é só clicar no botão e seguir o passo a passo. Nos encontramos em breve lá no treinamento. Se tiver qualquer dúvida, é só me perguntar. Um abraço e seja ágil!